noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa casa de oração. Vamos dar início então a mais um trabalho nesta casa. Agradecemos a Deus a oportunidade de estarmos aqui reunidos e agradecemos a presença de todos vocês. Pediria então que colocassem o seu celular no silencioso. Vamos fazer silêncio, vamos ficar em prece, em sintonia com a espiritualidade que já está aqui conosco. Iniciamos então os nossos trabalhos com a prece de abertura e eu gostaria que todos vocês me acompanhassem. Prece para o começo da reunião. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso nos enviar bons espíritos para nos assistir, afastar aqueles que poderiam nos induzir em erro e nos conceder a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malévolos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e nos desviar da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem se introduzir aqui, fazei com que não encontrem acesso no coração de nenhum de nós. Bons espíritos, que vos dignai vir nos instruir, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento de egoísmo, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspirai-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que nos sentimentos dos quais estaremos animados, reconheçamos a vossa salutar influência. Dai aos médicos que encarregaste de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhe está confiado e da gravidade do ato que vão realizar, a fim de que nele empreguem o fervor e o recolhimento necessários. Se na Assembleia se encontrarem pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não os do bem, abri seus olhos à luz e perdoai-os como nós os perdoamos se vieram com intenções malévolas. Rogamos notadamente ao Espírito de Miguel Arcanjo, nosso guia espiritual, para nos assistir e velar sobre nós. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos. Como já falei aqui em outras palestras, os espíritos, quando estão no plano espiritual, quando estão desencarnados, quando estão nas suas colônias, eles ficam recebendo ensinamentos, assistindo aulas, digamos assim, para o preparo na vida terrena novamente. Afinal de contas, vocês têm várias encarnações até conseguirem evoluir o seu espírito no objetivo que vocês desejam. E uma das aulas mais importantes, uma das aulas que mais é repetidas no plano espiritual para os espíritos que estão se preparando para uma nova encarnação, são as aulas que tratam da paciência. São as aulas que tratam de intuir o espírito, colocar no espírito essa consciência que é a paciência, que não adianta você ficar sofrendo, que não adianta você ficar insistindo, que não adianta você ficar forçando uma situação. Se não for o momento dela acontecer, não vai acontecer. E se você forçar e fizer acontecer antes da hora, é pior para você. Então, paciência com o momento certo em que as coisas devem acontecer na sua vida. Paciência com as suas próprias limitações. Entender que você é um espírito que está em evolução e que essa evolução você não vai adquirir do dia para a noite. É um trabalho de formiguinha, é de pouco a pouco, mas você precisa ter paciência com o seu ritmo. Não é ficar parado, não é ficar estagnado, não é ficar acomodado, de forma alguma. Mas entender que não adianta você ficar se comparando com o outro, querer andar, caminhar como o outro está andando, como o outro está caminhando. A sua encarnação não é a dele. A sua encarnação não tem o peso que a dele tem e vice-versa. Porque são as questões que você precisa enfrentar
no ritmo que você se propôs a enfrentar e o ritmo que você aguenta enfrentar. Então, paciência com você e não ficar se comparando com os outros, porque o que você acha que pode estar tão perfeito, o outro encarnado pode ter outros problemas, com certeza tem, porque todos possuem problemas que talvez você não tenha. Então está todo mundo ali enfrentando as suas próprias batalhas. Paciência também com as limitações do próximo, coisas que para você parecem tão óbvias, para o outro não é. O outro ainda está em fase de aprendizagem, assim como uma criança, que as lições para você pode ser tão bobo que ela está aprendendo, tão óbvio que aquela criança está aprendendo, mas para ela tem o seu grau de dificuldade. Assim são com os espíritos também. As lições que você já aprendeu, tem outros espíritos que ainda não aprenderam, que ainda é difícil para eles exercer essa função. Então, paciência. Sem sombra de dúvidas, a paciência ela é uma das grandes chaves para você encarar a encarnação com o equilíbrio que ela precisa ser encarada. Quando você coloca na sua consciência que não adianta você andar mais rápido que as suas pernas, que não adianta você ficar julgando o próximo pelas coisas que ele faz, e que não adianta você ficar comparando a sua vida, ou a forma como ela está acontecendo com a do outro, as coisas ficam muito mais fáceis. Então lembrem da minha mensagem, filhos. Tenham paciência com o ritmo da sua encarnação, porque ela está no ritmo certo para você. Deus ele é perfeito e bom. Se as coisas estão caminhando nesse ritmo, é porque precisa ser desse ritmo. E quando vocês influenciam, nem sempre dá certo. Tenham paciência com você e tenha paciência com o próximo. Respirem fundo, filhos. Coloquem energia boa na vida de vocês. Você ficar frustrado, você ficar bravo com as questões, não vai resolvê-las. Que Deus abençoe a todos. Boa noite a todos. O tema da nossa leitura de hoje é comunicação com os espíritos. A comunicação com os espíritos é a possibilidade que temos de interagir com seres que já deixaram o plano material e se encontram no plano espiritual. A morte, portanto, não é o fim, mas apenas uma passagem, e os espíritos podem sim comunicar-se conosco. Essa comunicação se dá por meio de médiuns, que são pessoas dotadas de uma sensibilidade capaz de perceber, sentir e transmitir as mensagens vindas do plano espiritual. O Espiritismo esclarece que todos nós, em maior ou menor grau, temos algum tipo de mediunidade. As mensagens espíritas têm propósitos muito sérios e elevados. Elas nos trazem consolo, orientação, ensinamentos e, acima de tudo, nos ajudam no progresso moral e espiritual. A doutrina espírita nos ensina que os espíritos comunicantes variam em níveis de evolução. Existem os espíritos superiores que trazem mensagens de alto teor moral e espiritual, e os espíritos inferiores ou obsessores podem tentar nos influenciar negativamente, dependendo de nossa própria sintonia espiritual. Aqui entra a importância do discernimento e da proteção espiritual. A comunicação mediúnica pode ocorrer de diversas formas. Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, classificou as diferentes manifestações mediúnicas em categorias, como psicografia, escrita mediúnica, psicofonia, quando o médium dá voz ao espírito, clarividência, capacidade de ver os espíritos, e clareaudiência, capacidade de ouvir os espíritos, entre outras. O processo de comunicação se dá através da sintonia entre o médium e o espírito comunicante.
É importante frisarmos que nem todas as comunicações espirituais são fidedignas. Existem espíritos brincalhões, mistificadores ou até mal intencionados, que podem se passar por espíritos elevados ou por entes queridos. Por isso, o discernimento é crucial. Não podemos aceitar todas as mensagens como verdades absolutas sem uma análise criteriosa. Allan Kardec nos ensina que a melhor maneira de avaliar uma comunicação espiritual é observar o teor moral da mensagem. Se a comunicação transmite valores elevados, como amor, caridade, perdão e humildade, é sinal de que provém de uma fonte confiável. Por outro lado, se houver qualquer traço de egoísmo, vaidade ou maldade, devemos desconfiar. A comunicação com os espíritos é uma bênção que Deus nos concede, permitindo que possamos aprender, crescer e nos consolar com a presença daqueles que já partiram, longe de ser algo sobrenatural ou assustador. A comunicação espiritual é um processo natural e pleno de amor. Que possamos estar sempre atentos à nossa própria sintonia, cultivando o amor ao próximo e a fé em Deus, para que possamos nos conectar com espíritos de luz e seguir sempre no caminho do bem. Que Jesus nos abençoe e nos guie sempre. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. O que o Espiritismo veio nos ensinar, principalmente, é que a vida não termina após a morte, continua. E que essa comunicação entre os dois planos é uma coisa normal, natural. E apesar de se falar muito das médiuns e mediunidades, enfim, todos têm essa capacidade. Claro que alguns, às vezes, por missão ou pela sintonia mais fácil, isso se torna uma coisa mais comum, corriqueira. Mas, de maneira geral, cada um de vocês, às vezes mesmo não percebendo, estão tendo uma comunicação, um convívio com espíritos que estão sempre intuindo vocês. Anjo da guarda, espírito protetor, às vezes algum mentor, ou às vezes espíritos que não deveriam estar à volta de vocês, mas foram atraídos por algum motivo. Então isso é uma coisa normal, a comunicação. Se fala muito na questão de comunicação fora de centro espírita. A maioria das comunicações, a maioria dos centros espíritas começaram em casa de pessoas. E começaram, alguém que tinha uma mediunidade, que começou a dar uma comunicação, começou a receber, e muitos se tornaram centro espírita. O que a gente sempre alerta é que um centro espírita ele é preparado para isso. Tem uma segurança, tem uma energia, tem toda uma preparação para o contato com o mundo espiritual. E eu falo isso, filhos, porque a gente sabe que muitas pessoas que frequentam aqui, às vezes acabam incorporando dentro de casa, estão vendo vultos, estão vendo sombras, estão vendo pessoas, mas tem medo às vezes de vir no centro espírita, né? Quando dentro de casa às vezes está muito mais complicado do que aqui. Claro que a gente sempre tem que avaliar, como foi dito, o tipo de comunicação, mas se é o caso de vocês às vezes não estar bem equilibrada, a pessoa não está bem equilibrada, comunicação com o espírito não deve ser evitada. Às vezes se aproxima, simplesmente sai de perto, muda o foco, vai para algum lugar, pega teu telefone, teu celular, vai se distrair a cabeça. Evitar de ficar tentando ter contato. Às vezes quando a casa da gente é muito equilibrada, todo mundo lá está muito equilibrado, pode ser que por algum motivo o espírito se apresente. Mas uma coisa que tem que ficar muito clara para todo mundo: espírito de luz, ele não vem simplesmente para dizer oi, olha, eu estou aqui, ou para alguém como chega uma visita e falar como é que vocês estão, eu estou bem. Espírito de luz não faz isso. Ele vem quando tem algum motivo, algum recado,
alguma coisa que tem que avisar vocês, ou para usar vocês, alguém que tem mediunidade dentro de casa, como um instrumento de dar um recado para outras pessoas. Porque senão ele não vai se aproximar. Mesmo por mais que vocês chamem, e normalmente como tem pessoas que ficam chamando, raramente vai ser espírito de luz. Às vezes você pode estar chamando espíritos que se passam por espíritos evoluídos, que às vezes até começam a falar coisas bonitas, mas se você começar a prestar atenção, alguma coisa ali não está bem certa, ou a própria energia que você sente próximo desse espírito. Se você bebeu muito, se você está em algum vício, o canal mediúnico abre, muitas vezes os espíritos se aproximam, tomam conta do corpo. Com certeza não é um benfeitor que está ali, não é alguém que vai fazer qualquer coisa de bom para aquela casa, para o ambiente que vocês estão. Muitas vezes as pessoas acordam ou num sonho vê um parente que desencarnou. Filhos, aprendam a avaliar o espírito que está na tua frente. O espírito ele pode tomar a forma daquele teu parente que desencarnou. É muito fácil. Eles vêm na tua cabeça, na imagem que você tinha, eles vão vir. Agora, muitas vezes a gente vê, minha mãe apareceu lá, mas começou a me xingar, me ofender, falar um monte de coisa errada. Bom, a não ser que a tua mãe, quando desencarnou, era dessa maneira, ela te xingava, te ofendia, vocês viviam brigando. Se ela não é dessa maneira, não vai ser. Não importa a aparência. E se você parar e olhar direito, você vai ver que o rosto, a expressão do rosto é muito diferente. Não seria tua mãe, seria aquele teu ente querido. E eu falo isso porque às vezes tem pessoas que estão tendo contato com espíritos e acham que é um familiar que desencarnou. Normalmente acontece isso quando dorme, porque quando dorme todo mundo sai do corpo e às vezes se dá em contato com o espírito. E às vezes tem gente que já está indo dormir e está falando, tomara que hoje eu veja de novo, que eu vou ver a pessoa, porque eu vou ver o que eu posso fazer, por que eu posso ajudar. De maneira geral, a única coisa que encarnado pode fazer para ajudar quem desencarnou é rezando, é oração. Mais nada além disso. Vocês já estão em planos diferentes. E às vezes fica se prendendo, chamando e querendo ter, e querendo ajudar, e angustiado, e como é que eu ajudo? Porque o meu parente apareceu pedindo ajuda. Filhos, rezem. Se for realmente teu parente, ele vai receber toda essa luz, essa energia. Se não for o teu parente, essa tua luz, essa energia vai incomodar esse espírito, ele vai se afastar de você, porque ele não gosta desse tipo de energia quando é uma energia boa. Então, quando a gente fala de um centro espírita, a diferença é que aqui tem proteção, aqui tem energia. Energia que permite a maior parte dos espíritos descerem, trabalharem e retornarem também sem problema para eles. Existe toda uma segurança para que nada que não for do merecimento de vocês vá atingir vocês. A gente escuta muitas pessoas vendo um monte de coisa dentro de casa e alguém aconselha, vá lá no centro espírita. Aí normalmente responde assim, eu não vou lá porque lá mexem com essas coisas. Essas coisas são os espíritos que às vezes estão dentro da tua casa. Às vezes a pessoa tem mediunidade, está vendo um monte de coisa e tem medo. A palavra incorporação, ela dá uma ideia muito errada. Dentro do teu corpo está você. Não cabe dois espíritos dentro de um corpo. Eu que estou falando, estou aqui atrás dele. Só ligado pelo pensamento. Eu não estou dentro dele. Muitas vezes a pessoa que tem evidência, a gente expande o nosso corpo mediúnico, o nosso corpo espiritual, e ele acaba passando em volta e vocês acabam vendo só a minha imagem, vamos dizer assim. Mas isso é energia. O meu espírito, eu estou aqui atrás. Então não tenho medo que no centro espírita eu vou incorporar. Incorporação nada mais é do que uma ligação de pensamentos, de energia. Às vezes as pessoas são convidadas para trabalhar aqui, ou gostariam e têm medo. Ele, se tivesse vergonha de ficar aqui na frente, o palestrante, eu que estou dando a minha mensagem, jamais incorporaria nele. Escolheria alguém que não teria vergonha, porque para ele ia ser difícil isso. Por que eu estou falando isso? Porque a espiritualidade ela vai se moldar a tua personalidade.
Ela não vai fazer nada que você possa se sentir mal, ou passar vergonha, ou fazer coisas que você possa depois se arrepender. E a gente fala isso porque a gente vê muitas pessoas aqui no Miguel Arcanjo com mediunidade, muitas pessoas que às vezes programaram trabalhar com essa mediunidade, o que cada vez fica mais complicado, mais complexo, porque querendo ou não você está atraindo muito espírito, e às vezes o teu anjo da guarda, espírito protetor, ele dá uma afastada, porque quando você se assusta, você se apavora, é o jeito que acaba vindo no centro espírita, porque senão não vem. Então às vezes quando está com muito medo, vem. Então se estiver levando mais ou menos uma boa, fica tranquilo em casa. Então eu estou falando isso só, meus filhos, porque contato com o plano espiritual é uma coisa normal. Mas como vocês também escolhem o tipo de pessoas encarnadas que vocês conversam, vocês têm que fazer a mesma coisa caso tenha essa presença dentro da tua casa. Escolher com que tipo de espírito vocês estão tendo um contato. E a gente escolhe através dos nossos pensamentos, através das nossas atitudes, através de pensamentos bons de oração, que é o que estabelece qual tipo de casa, de espírito que pode entrar na nossa casa ou nos aproximar de cada um de vocês. Porque por mais que alguém mande espírito para fazer mal para vocês, por mais que qualquer coisa desse tipo aconteça, se você está equilibrado não vai te acontecer nada. Essa é a justiça do nosso Pai. Você, com a tua energia, com os teus pensamentos, determina quem são as tuas companhias espirituais. E se você determinar isso, também vai ficar difícil, se você for para o lado dos espíritos pouco evoluídos, do teu anjo da guarda te ajudar, porque você está usando o teu livre-arbítrio para escolher as companhias. Então, filhos, desencarnado, vocês já desencarnaram várias vezes, encarnaram, desencarnaram, agora vocês estão encarnados, e quando vocês desencarnarem, vocês estarão no plano espiritual de novo, seguindo uma vida como vocês têm aqui, não como tem aqui, bem melhor, mais fácil, mais tranquilo, sem tantos problemas. Mas para isso vocês têm que aproveitar o máximo possível esse período que vocês estão aqui, para aprenderem equilíbrio, tranquilidade, paz, respeitar o próximo. Tudo isso faz muita diferença para quando a gente vai para o plano espiritual. Que a paz do nosso Mestre esteja com todos vocês.